Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira e é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado de sua telinha para mais um vídeo. Então, e antes da gente prosseguir nesse vídeo aqui, gostaria de pedir a você que já é um parceiro desse canal, para você já deixar o seu like, para a gente ultrapassar a marca aí dos 100 likes nesse vídeo. Então já nos ajuda aí, afinal de contas você já sabe. Quanto mais like tiver esse vídeo, mais pessoas a gente alcança. Se você que está passando pela primeira vez, conforme você for vendo o vídeo, né? Se achar relevante, já deixa o seu like. Afinal de contas, você já está aqui, o tema chamou sua atenção. Então, senta o dedo aí no likezinho e nos ajude. E como você está passando pela primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos vídeos novos. Vamos pro vídeo. E o vídeo de hoje é um vídeo, entre aspas, notícia, né? Afinal de contas, ontem foi o dia aí que muitos se alegraram e muitos se desesperaram. Alguns se alegraram porque têm a convicção de que a volta de Cristo Jesus, na verdade, para eles são a esperança, porque eles têm a convicção de que a obra vicária de Cristo, que é salvar a humanidade, foi realizada na cruz do Calvário. E todos aqueles que nele crer, como diz o próprio Cristo, será salvo. Então, logo, algumas palavras escatológicas e alguns cumprimentos dessas profecias escatológicas geram esperança e não medo. Em contrapartida, tem muita gente desesperada e não param de comentar aí em cada postagem que fala aí sobre o acordo de paz, é que Jesus está voltando, demonstrando não a alegria, mas sim um desespero para muita gente. Pois bem, esse acordo de paz histórico que aconteceu aí é o terceiro país da Arábia que fez aí esse acordo. Sim, é o terceiro país. Por quê? O Egito e a Jordânia já haviam realizado um acordo e agora temos o Emirados Árabes Unidos que fez aí o novo tratado de paz com Israel. E se há algum cumprimento bíblico nesse acordo de paz, com toda certeza não é Daniel capítulo 9, versículos 24 e 25, como também 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos número 3. Não, esse acordo de paz nada tem a ver com essas passagens bíblicas que vão falar sobre um acordo de paz após uma grande guerra, aonde o anticristo vai aproveitar esse período de caos, de guerra, de desespero, para então trazer esse acordo de paz. O texto profético que mais se aproxima desse acordo histórico de paz aí é Ezequiel capítulo 38, em especial o versículo de número 13, onde vai falar ali sobre alguns povos árabes que vai se aliançar com Israel, como vemos aí o Egito, a Jordânia e agora temos aí o Emirados Árabes Unidos. Só que enquanto vemos algumas pessoas se aliançando com Israel e a gente vê a felicidade de muitas nações, a gente vê por outro lado que principalmente o Irã se incomodou por demais com esse acordo de paz. E por que o Irã se incomodou demais com esse acordo de paz? Para a gente entender um pouquinho mais sobre essa incomodação aí, ou a revolta do Irã, bom, eu não posso falar o que eu pensei aqui, que são, sabe, aqueles camaradas, né, que são financiados de uma certa forma. A gente vai falar, quem sabe a gente fala sobre eles aí, contando aí a história que eu vou contar agora, para a gente entender o porquê o Irã, em especial, não gostou nem um pouco desse acordo de paz entre os Emirados Árabes, juntamente com o Israel. Bom, você deve lembrar que, ou se você não lembra, permita trazer a sua memória, no ano de 1947, a ONU votou pela repartição da Palestina, onde cerca de 60% da região ficaria com Israel e 40% restante com os muçulmanos. Porém, mais da metade destinada aos judeus correspondia ao deserto do Negueb, área essa que não havia nenhum recurso natural. Bom, e como você bem sabe, esse deserto do Negueb não foi impedimento para que os judeus aceitassem então fazer parte da ONU e sendo reconhecida independentemente como um Estado. Porém, os árabes não aceitaram.
E um dia após Israel declarar sua independência, o Egito, a Transjordânia, o Iraque, a Síria, o Líbano, a Arábia Saudita e o Iêmen atacaram o recém-criado Estado de Israel, com o objetivo de destruí-lo. E mesmo parecendo que seria o fim de Israel, eles saíram vitoriosos dessa grande batalha. E isso então ganhou-se o famoso nome, a Grande Guerra dos 6 Dias. E após isso, deu-se início ao período de grandes tensões e conflito entre o mundo árabe e o pequeno Israel. Lembrando que este conflito, entre Israel e os árabes já havia sido declarado pelo anjo do Senhor a Agar no deserto, ao fazer uma promessa ao seu filho Ismael, que é pai dos árabes. E essa palavra profética está em Gênesis capítulo 16, versículo 12, que diz: "E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos." Outra passagem bíblica que reflete aí o porquê desse grande conflito, capítulo 17, versículo 20, que diz: "E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, e eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandemente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação." E esses 12 príncipes é a Palestina que cerca o pequeno príncipe Israel. E você percebe que esse conflito não é um conflito tão novo. Esse conflito já é desde o Antigo Testamento, desde lá do pai Abraão. Mas a gente percebe que esse conflito, após aí a declaração da ONU, em que Israel se tornaria um Estado, resultou na negação de todos os países árabes em não reconhecer Israel como uma nação. Porém, no ano de 1978, as coisas começaram a mudar, quando o Egito, depois de liderar e perder 3 grandes guerras contra Israel, perdendo nesse processo toda a península do Sinai, onde surgiu aí uma negociação entre Egito e Israel, que fez com que o Egito aceitasse o acordo de paz e reconhecer a existência de Israel como nação. E isso, como eu disse, já faz parte do cumprimento profético da palavra dita pelo profeta Ezequiel no capítulo 38. E essa negociação entre Egito e Israel fez com que Israel devolvesse todos os territórios ocupados na vitória de suas guerras. Isso fez com que Israel fizesse a mesma proposta para a Síria, que devolveria as terras ocupadas nas regiões de Golã em guerras da mesma forma que fez com o Egito. E isso se eles, a Síria, reconhecesse Israel como Estado. Porém, o grande ditador Hafez Assad não aceitou tal proposta. Que esse ditador aí, que não aceitou essa proposta, por sinal, é pai do atual presidente Bashar al-Assad. Eu acho que eu falei certo, não sei. Mas eu acho que eu falei. E o pai desse presidente atual da Síria respondeu a Israel dizendo: "A Síria, em hipótese alguma, irá negociar com Israel." Mas no ano de 1994, outro país muçulmano, a saber, a Jordânia, aceitou negociar um acordo de paz com Israel, colocando um fim nas hostilidades. E no dia 26 de outubro do ano de 1994, foi assinado esse acordo de paz com Israel e Jordânia. Ou seja, em 72 anos de existência de Israel reconhecido como um Estado, somente 2 países árabes reconheceram Israel como Estado. E ontem, para a alegria e também surpresa de muita gente, mais um país árabe reconheceu Israel como Estado, e o que gerou muitas e muitas postagens nas redes sociais. Acordo esse que teve aí o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como intermediador, o que fez com que o presidente Trump subisse no ranking aí de o anticristo na cabeça de muita gente. E esse acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes Unidos parece que pegou muita gente de surpresa, principalmente aí o povo da Palestina, que declarou que esse acordo foi uma facada dada pelas costas. E por que principalmente aí da Palestina aí, Irã
ficou irritadinho com esse acordo de paz. O motivo é bem simples, é que Israel e o Emirado Árabes Unidos são dois dos maiores adversários do Irã no Oriente Médio. Lembrando que hoje o Irã tem 4 grandes inimigos, que são eles: os Estados Unidos, que para eles são a devassidão do Ocidente; Israel, por ser um Estado judeu; Arábia Saudita, que o Irã luta para ocupar as suas terras; e os Emirados Árabes Unidos, que lutam contra uma força rebelde que é financiada pelo Irã. Ou seja, só sabendo essas coisinhas você entende o porquê que o Irã ficou revoltado aí com essa surpresa, né, do acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes, que teve aí como mediador o presidente Trump. Mas eu volto a bater aqui na tecla: ele não, para mim, né? Para mim, ele não é o anticristo, muito menos aí o seu genro, que parece que também está aí em terceiro lugar no ranking, na cabeça de muita gente, como o anticristo. E como eu disse, esse acordo de paz aí, o único texto profético que mais se aproxima dele, com toda certeza, é Ezequiel capítulo 38. Esquece Daniel 9, esquece 1 Tessalonicenses, porque esses textos revelam o anticristo já manifestado. E até onde a gente sabe, ele não se manifestou, e muito menos o terceiro templo está construído. Então fica muito difícil de afirmar, ou impossível, né, de afirmar que o Trump seja aí o anticristo. Eu penso até que o Macron também é muito difícil, e pior ainda, o genro de Donald Trump. Mas para muita gente, Emmanuel Macron continua aí no ranking em primeiro lugar, sendo cotado aí o cara que possa ser aí a besta que surgirá da Terra. Bom, gente, a gente encerra por aqui. Eu espero que, de uma certa forma aí, né, essa lembrança da história que eu trouxe para nós tenha esclarecido algumas coisas na sua cabeça. E claro, fique em paz, não perca a esperança. Com toda certeza, Jesus está voltando, mas não é agora. Apesar do próprio Cristo afirmar que o Filho do Homem não sabe o dia da sua volta, ele pelo menos disse para nós quando seria o horário da sua volta. E segundo o Evangelho de Mateus, que narrou aí as palavras de Jesus, ele disse que a hora da sua volta será quando ninguém mais aguardar a sua volta. Então, gente, continua firme, acertando o alvo, e até aqui nos ajudou o Senhor nesse novo normal que estamos vivendo. Graça e paz.